você vê, né, tanto judeus como cristãos e muçulmanos acreditam que ali será o local do julgamento de Deus, tá? Aí eu mudei para essa tela, né, que fala sobre o sultão, né, Suleiman, que ele construiu, já contei a história para vocês, só que estava sem slide, né? Contei a história sem slide. E aí, essa é a parte de trás, ó, que vocês não viram, que eu achei que estivesse mostrando para vocês aí. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho, né? Essa é a parte de trás aí, tá vendo aí, ó? Essa é a parte de trás, tá? A parte de trás da Porta Dourada, né? E esse aqui é o camarada, né? Charles Harren, né? E ele explorou e ele observou justamente isso aqui, ó, que é onde eu estava parado agora, ó, que existem 3 construções diferentes. Você percebe ali, tá? Que mais ou menos, eu não sei se eu abrir a tela ali, pode ser que ele trave de novo, né? Então, veja bem, gente, você percebe que existe uma diferença na construção ali, tá vendo? Ó? A parte de cima é mais lisa, como se estivesse embolsada, né? E a parte da metade de baixo é como se tivesse pedras edificadas sobre pedra, tá? Isso é o muro. Então, ele pegou já uma construção que já existia e usou ela para poder colocar ali o templo, correto? Então, essa parte já expliquei, e aí ele não pôde continuar, porque iria violar os túmulos dos muçulmanos, e por isso ele parou ali, certo? Mas olha que interessante, James Fleming, em 1969, ele vai lá para poder tirar algumas fotos. E ele fica em frente à porta que fica para o Oriente, né? Ele fica em frente à porta que fica para o Oriente, né? Então, ele ficou ali em frente à porta que fica para o Oriente e ele começou a tirar umas fotos. Enquanto ele estava tirando as fotos, você sabe que cemitério sempre tem muita terra fofa ali. Tem muita terra fofa. E enquanto ele estava tirando as fotos, o que aconteceu? Ele caiu ali em frente à porta. E olha o que ele encontrou lá, né? Ele encontrou ossos. Olha a quantidade de ossos. E você está vendo aqui essa silhueta aqui, ó, como se fosse um arco, nessa pedra aqui? Isso aqui é a parte de cima da porta, né, que dava para o Oriente da primeira construção, que era de Herodes, tá? Então, tem aquela porta ali, e nessa porta está cheia de ossos. E não se pode fazer, ele só conseguiu tirar 3 fotos, tá? Ele só conseguiu tirar 3 fotos e só tem 2 fotos publicadas na internet. Então, assim, essa porta que vai para o Oriente, que era do templo de Herodes, ela hoje está tomada de cadáver, de ponta a ponta. Tá? Está tomada de cadáver, está cheia de ossos, né? E aí, você veja que existe uma porta, agora sim, olha só que interessante. Existe uma porta que é do templo de Herodes, você vê nessa partezinha branca aqui, ó, que é aonde ele conseguiu alcançar. Toda aquela muralha ali está sob escombros, está enterrado. Aquela muralha que nós vimos na foto é a muralha que está edificada sobre uma outra muralha já existente. Aquela porta que está ali, que o sultão edificou, é uma porta que já foi edificada em cima de uma outra porta. Então não tem como ele estar cumprindo uma profecia. Não foi por aquela porta que o Messias passou. Se tem alguma porta que ele passou no passado, é essa de Herodes. Mas mesmo assim, a profecia de Ezequiel 43 não está falando da porta de Herodes. É da porta do templo de Ezequiel, gente. Tá? Era a porta do templo de Ezequiel. Tá? E aí, você vê, ó, que aqueles muros ali, eles são muros muçulmanos. Olha como é que a pessoa ela vai chegar e vai dizer que não, a profecia se cumpriu, né? O sultão cumpriu a profecia. Gente, aquela porta ali é uma porta muçulmana. Foi um muçulmano que edificou aquela porta, que consagrou a Alá, que consagrou ao Deus deles lá. Você acha que aquele muro ali, que aquela porta é cumprimento da profecia de Ezequiel?
Como que vai ser o cumprimento da profecia de Ezequiel, gente? Não tem como, né? Então, dizer que aquela porta é a porta que está em Ezequiel 43, 44, 45, por aí vai, está querendo forçar a barra para dizer que as profecias bíblicas se cumprem. Claro que as profecias bíblicas vão se cumprir, mas não fosse a barra desse jeito. Esse muro aí é um outro muro, não tem nada a ver com o santo muro, com a santa porta que tem lá em Ezequiel 43, tá? Então, essa porta que existe hoje é uma outra porta feita por muçulmanos, exatamente, entre 1541 e 1542, pelo sultão Suleimã. Ele edificou essa porta que tem aí, não é a porta original, né? Eu vi um pastor, foi até o Joaquim Palharim, ele foi lá em Israel e ele gravou um vídeo sobre essa porta, ele nem citou a porta de Herodes. Na cabeça dele, né, essa porta ali era a porta que o Messias já tinha passado no passado ali, antes, né? E não citou essas coisas e falou que essa profecia se cumpriu, né, de Ezequiel, porque o texto fala e a porta permanecerá fechada. Só que ele só lê o versículo 1 e 2 e não lê mais nada. Como se o texto só tivesse aquilo dali. E não é só aquilo dali que diz o texto, né? Claro que a porta permanecerá fechada, mas nos dias que ela tem que ficar fechada, pô. Vai ter uma hora que ela vai abrir. E a Bíblia fala que ela vai abrir. No momento que existe um momento certo para ela abrir. A gente vai ver isso daí, né? Então, essa porta dourada, ou a porta da misericórdia, como os judeus gostam de chamar, essa porta ali não tem nada a ver com profecia se cumprindo. Porque a porta que Jesus passou não foi nem por essa, foi por essa aqui de baixo. Foi a de baixo que Jesus passou. Mas mesmo assim, a profecia de Ezequiel 43, 44, 45, 46, não fala desta porta. É uma outra construção que existe, certo? É uma outra construção, tá? Você viu esse vídeo? Então, exatamente, né? Esse vídeo aí, né? Que ele vai falar, porque o que acontece? O pessoal vai querer ensinar de uma maneira que é para poder trazer um tom evangelístico. Jesus é a porta, você pode até se espiritualizar e tal, nesse sentido, né? De um tom evangelístico. Só que, ao trazer para um tom evangelístico, você acaba, às vezes, fazendo com que a mensagem tem que ficar adaptada. Aí você vai pegar a profecia e vai adaptar a profecia para aquela mensagem evangelística. Esse é o problema de você querer, às vezes, pegar uma profecia e querer adaptar ela, né? Porque você pega a profecia e joga ela para tempos que não tem como se cumprir. Você vê que o sultão pegou a profecia para o tempo dele, os evangélicos pegam a profecia para esse tempo e acaba destoando todas as passagens de Ezequiel, que é do 40 ao 48. Destoa toda, né? Pega uma partezinha só e fala que se cumpriu, né? Ó, vamos ver então o que a profecia fala, gente. O que a profecia está falando? A gente tem que entender o que diz a profecia, né? Vamos estudar então isso aqui. Ó, você vê aí, ó, porta do Oriente, porta do Sul. Não tem só uma porta, são várias portas. Aí o cara só pega o texto de uma porta só e fica por isso mesmo. Tem porta do Sul, tem porta do Norte, tem porta do Oriente, tem porta do Oriente, mas é do átrio interior. São várias portas, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, Ezequiel 44, 1 e 3. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o Oriente. Aí a gente já estudou, né? A porta que vai para o Oriente. Seria aonde, irmão? Aí seria onde o quê? Não entendi. A porta, o templo. Depois você coloca aí com mais precisão a pergunta, tá, querido? Ó, então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. A porta exterior é essa porta grandona aí do Oriente. Tem a porta exterior do Oriente e a porta interior do Oriente, tá? Então ele me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o Oriente, a qual estava fechada.
E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ó, você vê que são dois personagens diferentes, né? O Senhor, o Deus de Israel, que é aí o Filho, o Messias, e você vê que já no Antigo Testamento já chama o Filho, né, de Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tá? E você vê o príncipe, né? O príncipe é uma outra pessoa, o príncipe não é o Messias. O príncipe, ele é um maioral, o príncipe, ele é como se fosse o líder entre os homens, tá? Até entre os homens existe o líder, os representantes ali, certo? Deixa eu ver aqui. Lógico que a porta que Jesus passou não seria essa de cima, já que já se passaram muitos e muitos anos e foram muitas construções. Com isso, o solo acabou subindo, que é isso aí mesmo, né? O solo acaba subindo, né? Subindo, e eles vão construindo, né? E aí o pessoal fala que aquela porta ali é que o Messias passou, pelo amor de Deus, né? Então, muito bem, gente. Você veja que o texto está falando que a porta permanecerá fechada, mas a porta só vai permanecer fechada depois que o Deus de Israel entrar por ela. Mas não é aquela construção ali. Não é aquela construção. Por quê? Porque você lendo todos os capítulos, você vê que não tem só uma porta, existem várias outras portas, tá? Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá, tá? Então você vê que o príncipe, eu não sei se eu botar em tela grande aqui, vai dar problema de novo. Vamos ver aqui, ó. Botei em tela grande aqui. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Vamos ver. Ficou em tela grande para vocês aí? Acho que não. Não ficou em tela grande, né? Não ficou. Uma pena, porque eu queria que ficasse em tela grande para vocês verem o rabiscando ali. Eu gosto de rabiscar. Isso seria má interpretação dele ou é intencional? É má interpretação, é má interpretação. É porque eles a maioria não estuda, né, essa questão dos profetas, né? Ainda mais o templo de Ezequiel. Quem é que vai estudar o templo de Ezequiel? O pessoal acha que é só aquilo dali só se refere a Jesus, né? Isso aí é Cristo. Isso aí é a igreja. E deixa todo o restante de lado, né? E não é assim, tá? Então vamos ver aqui, né? Já que não está aparecendo para vocês, né, a tela toda, mas vocês conseguem enxergar aqui pelo menos o mouse. Deixa eu ver se dá para vocês verem o mouse, né? Aqui, ó, vou selecionar aqui, ó. Quanto ao príncipe, você vê que o príncipe ele se assenta nela, ou seja, nessa porta aqui, né, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo, ou seja, o que é o caminho? Do acesso. Pelo caminho do acesso da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Bom, gente, então vocês estão percebendo aqui que o mesmo texto que diz que essa porta permanece fechada, diz que essa porta vai se abrir. Por quê? Porque quem tem acesso a ela é o príncipe que entra, é o príncipe que sai. E não está se falando aqui, né, do Messias. O Messias está aqui em cima, ó. Ele entrou, ele passou por aqui, né? E essas portas estão alinhadas até chegar aqui no templo, onde está meu mouse aqui, ó. Até chegar no templo. Agora, vamos ver os textos antes desse aqui, ó. Esse aqui é Ezequiel 44, 1 e 3. O pessoal lê o versículo 1 e 2 e fecha o assunto. Não lê o restante do texto. É só o versículo 1 e 2, tá? Vamos ver aqui Ezequiel 43. Olha o que está aqui o texto, né? A glória do Senhor entra no templo, Ezequiel 43, ó. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições. Olha o que está grifado aqui. E com os cadáveres dos seus reis
nos seus altos. Que cadáveres dos reis é esse nos altos, gente? É isso aqui. Tá cheio de cadáver. Que alto é esse? No monte, nos altos. Aí sim eu encontro uma profecia que bate com algo que tem hoje. Aí perfeito. Porque ele está dizendo que esses cadáveres que estão ali no monte, nos altos, isso está contaminando o monte do Senhor. Isso não vai mais existir. Isso não vai mais existir lá. E ele fala, esse monte aqui é santo. Agora sim, você encontra um texto que bate com o que está acontecendo. Mas o texto que vai bater não vai falar ali dessa porta e desse templo. Vai falar do monte, dos altos que estão contaminados com os estrangeiros, com os reis e com os cadáveres e com as prostitutas que ali vivem. Certo? Aí sim você vê uma profecia batendo certinho, né? E quando que isso acontece, né? Quando ele vem estabelecer o trono dele, aí as plantas dos pés dele no meio dos filhos de Israel, correto? Aí você consegue enxergar, né? Isso daí. Vamos ver mais algumas coisinhas? Regras da porta do Oriente, tá? Agora vamos ver aqui as regras da porta do Oriente. Assim diz o Senhor Deus, ó, Ezequiel 46, tá? A porta do átrio interior, que dá para o Oriente, estará fechada. Olha aí, a porta permanecerá fechada. Vai permanecer fechada, mas continue lendo as profecias que você vai ver qual é o momento que ela fica fechada e não se abre. Qual é o momento? O texto vai dizer, ó, essa porta, né, ela ficará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Pronto, já explicou aqui. Se você pegar só aquele texto de Ezequiel 44, versículo 1 e 2, a porta permanecerá fechada. Olha a profecia se cumprindo, a porta fechada. Olha que profecia linda. A Bíblia não se contradiz, os profetas são verdadeiros. Se você pegar apenas aquela profecia, aí você vai estar usando de desonestidade intelectual, de maldade, porque a profecia não termina ali. A profecia continua. E logo um pouquinho mais na frente, nem enrola muito, começa no capítulo 44 e desemboca no capítulo 46. A porta permanece fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Está ali escrito. Mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará, não é o Messias, ó. O príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, ou seja, pelo caminho, né, do acesso da porta. Olha o que diz o texto aqui, ó. Por fora. Isso significa que o príncipe, ele não abre a porta. Tá? O príncipe, ele não abre a porta. Ele entra, mas é por fora. Ele não tem nem a chave para poder abrir a porta. Tá? Ele não tem nem a chave. Quem tem a chave para poder abrir a porta, eu vou te dizer quem tem essa chave. Tá? Mas essas são as regras da porta do Oriente. Tá? Qual é a porta do Oriente? É essa aqui, ó. Essa aqui. Essa porta do Oriente. Tá? Então, essa porta do Oriente, essa aqui, existem regras. Por quê? Essa porta é importante porque se você ficar de frente para ela, você consegue enxergar o altar e o templo, porque elas estão alinhadas. Você vê aqui, ó, ela está 100% alinhada. Se você pegar uma cana de medir e colocar ali em linha reta, daqui da porta até lá no final vai alcançar o Santo dos Santos. Retinho, retinho. Né? Então, essa porta aqui é importantíssima. Tem que ter uma atenção especial para ela. E aí, o príncipe é o único que pode ter acesso a ela. E as nações, como entrarão? As nações entrarão pela porta do norte e pela porta do sul. Vai espiritualizar isso daí. Como é que você vai espiritualizar isso daí? Não, isso aí é a igreja. Não dá, gente. É complicado demais você querer espiritualizar um negócio desse.
Não tem como espiritualizar. Então, olha, a porta do norte vai entrar os que vêm ali da Babilônia, né, e tal, e tem os do sul, né, que estão ali para direção ao Egito. Os que entram pela porta do norte vão depositar aqui as suas ofertas, né, e vão sair pela porta do sul. E os que entram pela porta do sul vai fazer a mesma coisa e vai sair pela porta do norte. A porta do Oriente, não. É uma outra situação para a porta do Oriente, certo? E aí você vê que ela fica fechada mais dentro, né, desses dias aqui. E quando ela é aberta, né, veja, por fora, ó, o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora. Ele não pode entrar por dentro. Será que isso aqui está escrito só por estar escrito? Claro que não. Alguma coisa tem nisso aí. Então, ele não tem essas chaves aí. A gente vai ver que tem as chaves, ó. E permanecerá junto da obreira da porta. Vai ficar ali do lado de fora, né? E os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. Então, você vê que a porta, ela abre e fecha. A porta permanecerá fechada, sim, dentro do horário que ela tem que permanecer fechada, porque antes as portas do norte e as portas do sul não fecham, elas ficam abertas 24 horas, mas as portas do Oriente fecham. Eu já expliquei o porquê da importância dessa porta do Oriente, tá? Então, quando você lê aquele texto, quando você vê alguém falando de Ezequiel, essa porta permanecerá fechada, vai permanecer fechada durante os 6 dias do trabalho. Mas no sábado e nos dias de lua nova vai se abrir. É isso que você tem que falar. Porque se você ler só aquele texto ali, se não tivesse Ezequiel 46, eu também não iria nem entender porque que tem uma porta que não se abre. Tá? Mas se só tivesse aquele texto ali, tudo bem, mas não tem. Tem esse texto, mas tem outros textos que fazem parte do mesmo bloco de profecia. Tá?